Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o acadêmico Davi Souza e nesse vídeo a gente vem fazer um tutorial sobre onde a gente vai mostrar as etapas da coleta, da herborização e também da produção de essicatas no padrão de herbário Prisco Bezerra ali da Universidade Federal do Ceará, beleza? E para nortear o nosso tutorial a gente vai utilizar aqui o manual. Quando a gente vem falar de essicata, a gente precisa também imaginar um museu. O que é o museu? Museu é aquele local onde a gente vem preservar, organizar e também apresentar alguns conceitos, algumas formações, obras de artes, quando a gente encontra também alguns fósseis, ou então alguma representação de uma figura artística, seja cantores, dançores, ou então pessoas, no caso dançarinos, né? Ou então pessoas que de alguma forma tocaram na sociedade e assim deixaram essa marca. No caso do herbário, ao contrário do museu, o herbário apresenta plantas, seja essas plantas em relação a plantas pré-históricas, plantas que vieram a surgir, plantas que estão em descobertas, plantas nativas, plantas silvestres e tantas outras, e a grande variedade de plantas que a gente encontra na nossa sociedade. Então o herbário é uma coleção científica, composta por amostras de plantas secas, provenientes de diversos ecossistemas, servindo como registro e referência sobre a vegetação e a flora de uma determinada região. As plantas devem ser coletadas em um estado fértil. O que quer dizer fértil? Que elas têm que apresentar flores e frutos, ou flores e frutos, ou frutos. Pode acontecer de uma planta ter apenas flores? Pode. Pode acontecer que uma planta tenha apenas frutos? Pode. Pode acontecer que algumas plantas tenham flores e frutos? Pode. Isso vai fazer referência ao tempo de amadurecimento que essa planta está passando, que são os elementos indispensáveis para a identificação científica. O nome científico de uma planta é sempre a primeira etapa para o acervo correto de todas as informações sobre a nossa querida botânica, que é o local onde a gente estuda sobre as nossas queridas plantas, né, tão importantes e responsáveis pela produção em uma parte do nosso querido oxigênio. Existem as técnicas de coleta, preparação, preservação e manejo de coleções científicas em botânica, onde a gente vai ter a herborização das coleções e a incorporação ao acervo. O que seria a herborização? É o processo onde a gente tem a prensagem, a triagem, a secagem e a montagem. Prensagem porque nós vamos prensar, triagem porque nós vamos identificar, secagem porque as plantas precisam estar em um estado de umidade e temperaturas adequados, e a montagem porque a gente vai montar o nosso querido essicata e assim preservar e guardar essa querida planta. Existe também a incorporação ao acervo. Que acervo é esse? É o acervo que já está sendo montado, que já foi montado há décadas atrás e que a cada ano, a cada descoberta, serão incorporados novos essicatas dessas plantas que acabaram de ser descobertas. Sendo necessário, então, a numeração, porque nós precisamos identificar essa quantidade, nessa quantificação, o registro, porque a gente precisa registrar esse essicata, e o arquivamento, porque nós vamos guardar os essicatas em um herbário, por isso que a gente tem esse registro. Para a gente coletar as nossas plantas, nós precisamos de uma expedição. O que é uma expedição? Precisamos ir a campo. Normalmente a gente fala que nós vamos fazer uma aula de campo, então nós vamos fazer uma expedição de campo, ou então intermédio de um outro herbário. A gente vai trazer uma informação de outro herbário, ou então a gente descobriu algo em um herbário que vai ser armazenado em um outro herbário através dessa expedição de campo. No entanto, para que essa expedição possa acontecer e ali seja descoberta uma nova espécie, ou simplesmente a gente fazer a coleta de uma planta já descoberta que ali existe, a gente precisa coletar esse material. Mas para tal, é necessário que para que a gente possa alcançar alguns resultados satisfatórios, a gente precisa fazer a coleta. E para fazer a coleta, precisamos de alguns objetos.
Esses objetos são tesoura de poda, que são tesouras especiais para plantas, facão, né, porque a gente pode estarmos entrando em uma mata muito fechada e assim a gente pode ali estar fazendo a poda correta e abrindo o caminho, ou até mesmo para a gente se defender de algum animal peçonhento. O podão, que é um tipo de objeto que ele possui um cabo que proporciona o corte da matéria com até 10 metros de altura, caderno de campo, o lápis, a fita adesiva e o nosso GPS para a gente conseguir localizar de forma correta, né? Não só localizar, mas como deixar a localização da planta que ali foi descoberta. Para que a gente possa confeccionar o nosso Essicata, nós vamos precisar do local da coleta, são os dados necessários, como referências geográficas, que a gente vai utilizar o GPS, o tipo de solo, topografia do local, tipo de vegetação predominante, dados sobre o hábito da planta, né? Dados sobre a planta, cor da flor, aroma, característica do fruto e o nome vulgar que ela possa ter ali naquela região, né? Como a gente pode dizer que é o nome popularmente daquela planta. Vamos realizar também, depois de todo esse processo, a desidratação, a descontaminação e a montagem deste material dentro do nosso querido Essicata. Após a coleta do material botânico, este deverá ser pensado para melhor conservação até chegar ao herbário. Então, para a gente levar até o herbário, nós vamos utilizar jornais, placa de alumínio, papelão, prensa e a corda ou barbante para o quê? Para amarrar as duas grandes prensas que a gente vai realizar. Depois de presado o material em campo, as plantas devem ser desidratadas para sua conservação. No laboratório, coloca-se prensa com as amostras na estufa durante 2 a 5 dias, a 60 ou 70 graus Celsius, aproximadamente, dependendo da composição da planta a ser desidratada. A descontaminação, por sua vez, como acontece o processo de descontaminação? O processo de descontaminação é realizado através da colocação do material botânico devidamente acondicionado em sacos plásticos para evitar a umidade, porque essa umidade em excesso pode causar problemas de desgaste naquela planta, né, naquele Essicata. Em freezer de menos 18 graus Celsius, por 4 dias até 2 ou 3 semanas. Após esse período de descontaminação, as plantas são novamente colocadas em estufa para secagem. Essa descontaminação também ela serve para eliminar algum tipo de inseto que possa ter ficado na planta e não tenha sido identificado ali pelo biólogo. A montagem acontece da seguinte forma: depois de o material botânico estar devidamente descontaminado, segue-se os padrões normais de montagem. A montagem dos Essicatas consiste no processo de fixação das plantas secas e prensadas e de suas etiquetas numa cartolina de herbário. Este processo providencia um suporte físico que permite o manuseio e a inclusão de espécime no acervo, causando-lhe um mínimo de danos. Porque essa montagem, a gente vai precisar pressionar ela, né, para conservar ela em um Essicata. Só que a gente tem que diminuir o mínimo possível os danos e também os possíveis danos que essa planta possa enfrentar com o decorrer, né, da construção daqueles Essicatas, da conservação desses Essicatas, para que a gente possa preservá-la e conservá-la no maior tempo possível. Um exemplar bem montado deverá possuir qualidades botânicas, isso é, permitir a observação do máximo de características diagnósticas e ter longa durabilidade. Deverá ainda possuir qualidades artísticas, isto é, ser apresentado de forma equilibrada, agradável e estética. Então a gente já tem tanto a descontaminação como a desidratação e também o processo de montagem do Essicata. Como é que a gente vai incorporar todo esse Essicata montado dentro do acervo, dentro do herbário? Finalmente, as plantas são incorporadas ao acervo, já classificadas por ordem alfabética de família, gênero e espécie. Todo o processo de montagem e incorporação do material ao acervo deve ser realizada por pessoal técnico específico. Conservação da coleta. Nós precisamos de um manuseio cuidadoso, por quê? Para não danificar a peça. No conceito de temperatura e umidade, é necessário que o ideal
é manter o herbário a temperatura entre 20 a 23 graus Celsius e a umidade entre 40 a 55%. Proteção contra ataque de insetos, por isso que a gente realiza o processo de descontaminação, porque a gente precisa preservar e caso no decorrer do tempo apareça algum fungo ou então algum tipo de inseto, é necessário que seja novamente realizado o processo de descontaminação para a preservação daquele espécime. Por isso, armários de madeira não são adequados, por isso que a gente utiliza sempre armários de ferro, ou então de aço, ou então de alumínio, de acordo com cada herbário. Caso o material esteja infestado, o que é necessário fazer? Quando encontra-se qualquer tipo de infestação no material, o curador deve ser sempre avisado para as providências necessárias. Deve-se fazer uma limpeza rigorosa, porém muito cuidadosa, com a ajuda de pincel, e depois todo o material do armário deve ir para o freezer e depois estufa, processo de descontaminação. Beleza? Então a gente já estamos no meio do caminho em relação a gente colher a nossa plantinha, a gente fazer todo o processo de identificação, a gente fazer a descontaminação, a gente fazer também todo o processo de moldar a planta dentro desse cato e assim conservá-la e deixar dentro do herbário. É necessário também que a cola comum branca ou cola em bastão não são indicadas para uso em coleções científicas. Por quê? Porque a cola em bastão, para a gente utilizar a cola em bastão, a gente precisa passar essa cola em bastão na região. Passando então na região, podemos danificar, quando a gente faz esse manuseio dessa cola bastão, causando problemas na planta, né? Danificando a planta e causando, quem sabe, até quebrar uma parte daquela planta. Então, a gente não indica essa cola bastão. E a cola comum branca, ela só realmente é indicada para folhas, né? Para papéis, para materiais escolares. Os armários utilizados para a estocagem dos papéis para montagem devem ser rigorosamente limpo e livre de insetos, larvas, ovos ou mofo, né? Que são os fungos. Informatização e disponibilização dos dados na web e a digitalização dos essicados. O programa utilizado para a informação da coleção do herbário é o DREPS, que possibilita inclusive a disponibilização dos dados na web. Aqueles dados selecionados pelo curador são disponibilizados em links que a gente pode ter acesso dentro da internet. Política de coleções. Cada herbário precisa, antes de mais nada, ter muito bem definido quais são suas metas. Se o herbário é nacional, a meta é representar a flora nacional. Se o herbário é estadual, a meta é representar a flora do estado. Se o herbário é regional, como o herbário boto, a meta deve ser de representar a flora regional. Então, para cada política, para cada alvo, tem ali seus princípios de conservação e também de apresentação das suas descobertas. Para você realizar a consulta do herbário, você vai precisar, antes de consultar o herbário, qualquer pessoa deve sempre ter a autorização do curador, coordenador científico. Ninguém entra no acervo sem a prévia autorização do curador. Nenhum material entra na coleção sem autorização do curador e sem passar pelos procedimentos de controle de pragas, que é o congelamento e estufa, que a gente já apresentou aqui no vídeo. A sala do acervo deve conter apenas os armários com as plantas secas e ser utilizada somente por consultas de material do acervo. É necessário etiquetar, tá certo? Na frente do nosso essicata, esse modelo, tá certo? Onde a gente vai apresentar a família, o gênero, a espécie, o nome do autor, a data da descoberta, a detecção, a localização, no caso, o estado, o município, coordenadas, data da coleta, o hábito, a cor da flor, fruto, colocar sempre todos os nomes de coletores e o número da coleta, né, do coletor, como a gente já apresentou mais lá na frente. Imprimir o número de etiquetas de acordo com o número de duplicadas. No caso da doação, deve-se manter a etiqueta do herbário de origem, colocar o carimbo do herbário para que este esteja recebendo material com o número de entrada. Aqui são exemplos, tá certo? Como os nossos essicatas vão ficar. E a gente vai utilizar a folhinha, vai colocar a nossa pequena plantinha descoberta bem esticada. A gente precisa deixar bem legível. Deixa eu tentar só aumentar um pouco mais. A gente precisa deixar bem legível para a gente conseguir guardar. Depois que a gente guardar, a gente vai guardar dentro do nosso essicata e assim conservá-la. Olha como fica bem organizado em armário de ferro. Esses são os essicatas, né, já prontos, bem conservados, onde a gente vai fazer o quê? Preservá-los
e assim conseguir passar essa informação de geração em geração, onde os estudantes também vão poder colher essas informações. Aqui mais algumas fotos de como o herbário fica, né, a coleta do nosso cicata dos Estados Unidos. Olha como são mega, hiper, super organizados, tudo em objetos, né, em prateleiras de ferro, para melhor conservar e assim preservar todo. Por exemplo, se uma desses essicatas, né, de uma dessas plantas entrar em extinção, tem um essicata guardado. Já existem laboratórios que estão guardando as sementes em processo de conservação, caso entre alguma espécie em extinção, eles estejam lá uma unidade e assim a gente possa recuperar. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo, onde a gente apresentou, onde a gente fez um tutorial como a gente monta por completo um essicata. No mais, muito obrigado